Boa noite, toque do dia entrando no ar, alcançando seus corações, suas mentes, né? E hoje nós estamos aqui com esse propósito de chegar até você de uma maneira simples, objetiva, onde Deus pode estar falando aos nossos corações, né? Hoje nosso convidado é Bruno, ele é ali da igreja do pastor Eliseu, neotestamentária da Frei Mariano, onde junto com os irmãos ali trabalha, junto com jovens, adultos, todo o ministério, né, necessário. O Bruno sempre está ativo, sempre colaborando com a obra, e hoje ele está aqui também para deixar o seu recado. Vamos ver então o que Bruno tem para nós essa noite, o que Deus tem colocado no seu coração. E ele vai transmitir aqui no Toque do Dia. Por favor, Bruno, chega até aqui e tenha liberdade. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas que o Espírito Santo possa estar falando com você, né? Que não seja eu aqui, mas que seja o Espírito Santo falando com cada um de você que está ouvindo e estará ouvindo e se alimentando dessa palavra. Então a passagem é Mateus 14, onde Jesus anda sobre as águas, né? Então, para contextualizar um pouquinho nesse Mateus 14, nós vamos começar no 22, mas contextualizando no 14 de Mateus, ele começa, né, falando sobre a morte de João Batista, né, que ele foi decapitado. Então Jesus recebe essa notícia que, né, o seu primo, aquele que abriu o caminho para ele, né, tá anunciando, né, que ele estava chegando. Ele tinha acabado de morrer. Então imagine você, né, você acabou de descobrir que aquele seu primo que você ama, né, que você cresceu também, talvez não tão junto, mas você sabe que é sangue do seu sangue, e ele acaba de morrer, né? Como você ficaria? Triste, né, arrasado. E mesmo assim, aí Jesus, né, continua, ele quer sair para ter esse momento, né, de luto, ficar sozinho, mas a multidão vai atrás dele, né, e os discípulos vão também junto, né, com Jesus, mas Jesus estava querendo ficar sozinho naquele momento, que ele acabou de receber uma notícia triste. Só que a multidão não deixou, foi atrás dele, e ele não quis espantar a multidão, né? Com certeza ali ele operou milagres, ele pregou, né, falou do ministério dele, falou, né, da vinda dele. E ele acaba fazendo ali a multiplicação dos pães e dos peixes, porque não tinha alimento para todo mundo e já estava tarde, e ele não queria que a multidão fosse embora naquele horário, né? Poderia ficar muito tarde, perigoso, e, né, não tinha cidade perto naquele lugar onde ele estava, que ele estava tentando se retirar, né, para ficar um momento só. E ali ele acaba realizando aquele milagre, né, que também é uma história incrível de ser contada. E aí, depois que ele conseguiu alimentar toda a multidão através desse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia essa multidão, que ele tinha acabado de alimentar. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, né? Então ele queria novamente ficar sozinho, né, e foi falar com o Pai. Né, quando você está, né, triste e de luto, você procura pessoas, né, com que você possa, né, se acalentar, né, a pessoa possa te confortar. Então ele foi buscar o Pai, né, nada como o pai e mamãe. Então ele foi buscar o Pai. Ao anoitecer, né, quando ficou de noite, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, ou seja, batendo vento, né, as ondas ali levaram o barco onde os discípulos estavam para longe, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Então agora eu queria propor para você que está ouvindo, né, que você nesse momento se colocasse naquele barco e você é um dos discípulos, né? Vamos fazer esse exercício. Então, como você estava naquele barco, você não sabe que Jesus morreu, você não sabe que Jesus ressuscitou dos mortos, né? O que você sabe naquele momento
do Velho Testamento, e que você estava começando a conhecer Jesus, que ele fazia coisas extraordinárias, milagres, ele já tinha chamado você para o ministério dele, para apoiar o ministério dele, ser um dos 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos. Então você é um desses 12, tá? Lembrando que você apenas está começando a conhecer Jesus e o poder dele, e ele tinha acabado de realizar um milagre, né, da multiplicação dos peixes e dos pães, tá bom? Então lembrando disso. E aí você tá nesse barco, Jesus foi orar, já estava de noite, com certeza o barco começou a ir, né, a andar ali, a ser fustigado pelas ondas. Provavelmente os discípulos estavam ali conversando, até dormindo, descansando, né, pela jornada, caminham, né, o dia inteiro para controlar a multidão. Tinha acabado de acontecer um milagre ali, onde Jesus ele agradece, né, ele pega o pão e o peixe, agradece e fala para os discípulos, vai lá e agora distribui para a multidão. Agora imagine você é um dos 12 e tem que alimentar mais de 5.000 pessoas ali, distribuindo. Com certeza é cansativo. Então, você já estava ali exausto no barco, com certeza, né? Deve ser que acabou cochilando, dormindo, enquanto Jesus estava conversando com o Pai. Então, você é um desses 12, tá? Com praticar esse exercício, você está lá naquela época. Você não tem celular, você não tem nada. Você é daquela época, com aqueles... Se você é homem, com aqueles, né, vestidão amarrado aqui, com aquelas sandálias. Se você é mulher também, com aqueles, né, com um negócio na cabeça, como a mulher daquela época se vestia, né? Para você entrar com esse pensamento daquela época, né? Você está lá dentro, tá? E aí, você deu uma acordadinha ali, olha pro mar e tá... Do nada vem alguém andando sobre as águas, né? E aí eu queria que você fizesse exercício, perguntasse para você mesmo, qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação? Nós acabamos de ler que a reação dos discípulos foram de medo, eles gritaram de medo, né? Eles acreditaram que estavam vendo um fantasma, né? A minha reação, qual seria? Né? Com certeza, gritar e já catar ali um remo e começar a remar, acorda, rema, tá vindo um trem muito doido, não sei o que é sobre as águas. Essa, né, seria a minha reação se eu estivesse naquele barco, né? Eu sou medroso, né? Ainda mais de noite, ainda vi falou. Só não ia sair correndo porque eu tava dentro do barco. Ou eu pulava e saía nadando, ou eu pegar esse remo e ia remar como se não houvesse amanhã, né? Isso eu. Então, e aí você? Qual seria a sua reação? Lembrando que você está conhecendo Jesus, você não sabe que ele já morreu, que ele já ressuscitou, né? Que ele é o Salvador mesmo, ele te chamou, muitos discípulos eles já tinham esse conhecimento, mas aos poucos Jesus ia falando por parábolas, eles iam, como assim, Jesus? Né? Ficavam sempre questionando para entender melhor sobre o Evangelho, sobre o ministério dele. Tá? Então, assim, a gente não tem todas as informações que nós sabemos hoje, você não, naquele momento não tinha também. Então, a primeira coisa que eu ia fazer, ou pular e nadar, ou catar esse remo e remar. E gritar, e acorda, quem tá dormindo acorda, bora, e tem um negócio vindo. Então, vamos lá, aí Jesus fala no 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Sou eu já ia gritar, eu quem? Né? Aí tô falando sobre mim, eu já ia gritar, eu quem? De noite, um vulto lá longe. Estamos no meio do mar, tá vindo lá da beira andando, que não dá para enxergar quem que é. Ah, sou eu. Eu quem? Falou. Aí essa seria uma das minhas reações também. E você, aí, cadê? Isso, Jesus fala, coragem, sou eu, não tenho medo. E aí Pedro, né? Senhor, no 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. E aqui esse é um versículo chave, né? Um versículo muito importante, né? E aí eu volto, né, para você. Você teria essa ousadia de Pedro de falar,
Senhor, se és tu mesmo, assim, mais ou menos traduzindo para agora, né, sem essa formulagem. Não, beleza, você está falando que é Jesus. Então, se é você, então que eu ande sobre as águas. Vamos ver então, vamos ver se é você. É mais ou menos assim, né? Mas aqui ele foi mais cordial, mas é mais ou menos aí, será? Quero ver se é você mesmo. Então tá, faz eu andar sobre as águas também. Mais ou menos assim, traduzindo, né? Para um negócio mais direto, né? Então Pedro foi usado. Senhor, se é tu, se é você mesmo, que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Né? Você teria essa ousadia? Né? Eu não teria, porque eu já estava na outra lado da margem, já nadando, parecia um foguete já, voando já. Mas e você? Você teria essa ousadia de Pedro? E agora, voltando para a nossa realidade hoje, para a sua vida hoje, para a minha vida hoje, será se não falta essa ousadia? Será se Jesus para nós não está lá longe, a gente não consegue nem ver quem que é? Porque os discípulos naquele primeiro momento não reconheceram que era Jesus, porque Jesus estava lá distante. Será se Jesus está distante da gente hoje? Será se Jesus está distante de você hoje? E aí fica essa reflexão para nós. E aí, você andaria sobre as águas? Que é a pergunta, né, do título que eu pedi pro tio Marcos colocar hoje. Você andaria sobre as águas? Se fosse naquele contexto, lá, naquela época, eu não teria a ousadia que Pedro teve. Me conhecendo, sabendo das minhas características, sabendo do meu dia a dia, me conhecendo, eu não teria essa ousadia de falar, então, se é o Senhor, que eu possa andar também sobre as águas como o Senhor está andando. Eu não teria essa ousadia, né? Então, essa reflexão. Será se Jesus está distante de você hoje? Fica essa reflexão para você. Será se você não está conseguindo ver se é Jesus no seu caminhar hoje, no seu dia a dia? Deus me mostra qual que é a direção, para que lado que eu vou. E aí ele está falando com você e você não consegue enxergar, e você não consegue ainda entender porque ele está distante de você, né? Que ele possa estar distante de mim. Será que eu não estou conseguindo enxergar e compreender o que ele quer? Às vezes a gente está pedindo a direção. Fala, Jesus, mostra, fala comigo, paizinho, mostra qual que é a direção, para que lado que eu vou, que atitude que eu tomo. Eu falo sim, eu falo não para essa proposta, né? E aí você fala, mas pô, eu não estou ouvindo a palavra de Deus, não estou conseguindo ouvir o que ele está querendo dizer comigo, o que ele quer falar comigo. Mas por quê? Porque ele está aqui, igual lá, você está no meio do barco, ele está lá longe, ele não está no barco com você, e você nem está reconhecendo. Às vezes está vindo a resposta, né? Como ele falou assim, sou eu, né? Jesus fala, sou eu, mas como eu falei aqui, eu quem? Aí você fica, será que essa resposta é de Deus? Eu falo sim, mas eu estou aqui entendendo que é para eu falar sim para esse projeto, para essa direção que eu vou tomar. Mas será se é Deus que está falando comigo? Será que é Jesus que está falando comigo? Ou é coisa da minha cabeça? Né? Então, para a gente conseguir discernir isso, a gente tem que estar próximo de Jesus. Ele tem que estar dentro do barco, não fora do barco. E outro ponto também no nosso dia a dia. Será se nós somos ousados como Pedro? Será que nós temos essa fé, né, que Pedro teve naquele momento? Ele foi ousado. Jesus falou, não, quer ver? Pedro fala, né, então, se é o Senhor que eu posso andar. Então Jesus responde no 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, né, e foi na direção de Jesus. Então ele não só falou, não foi só ousado na fala. Quando Jesus falou, vem, tipo assim, vamos ver se você vem, então, vem. E aí ele foi. Às vezes nós possamos ser ousados na nossa fala, e falar, Jesus, não, Pai, se acontecer isso, eu vou fazer isso, isso. E aí quando chega na hora, o Pai fala, Jesus fala, então beleza, então vem. E aí a gente trava. E aí quando eu tava, né, meditando essa palavra, me veio também Abraão, né, que Deus fala, né, sai da sua parentela, né, se afasta, pega as suas coisas e
sai da sua tenda, da sua parentela e vai para outro lugar. Aí eu fiquei imaginando, imagina só Abraão, imagina só você naquele contexto daquela época e também hoje, nos dois contextos, né? Naquela época era o próprio Deus falando com ele, né? Assim, ficaria, vamos dizer, um pouco mais fácil, porque você está ouvindo a própria voz de Deus, né? Hoje a gente ouve de outras formas, através do Espírito Santo. O Espírito Santo usa outras pessoas para falar conosco, através de oração, através da própria... Quando a gente está meditando na Bíblia, a gente tá, né, Deus está falando com a gente através disso. Mas lá com Abraão era a própria voz, né, de Deus falando com ele. Mas beleza, mas imagina só, Abraão estava perto da família dele, estruturado. Provavelmente ele tinha suas terras ali, tinha seu gado, ele estava, né, cultivando... Tinha o plantio dele, tinha a pecuária dele. Imagina ele estabilizado e falar, não, agora você vai para outro lugar. E ir longe da sua família. Ué, né? E sabemos que a família é tão importante, né, na nossa vida, né? Para a gente crescer, estar estruturado, estar amparado com a família. É muito importante emocionalmente falando. Agora imagine você se fazer disso, né? Imagine hoje agora, Deus falando para você através de uma oração, através da Bíblia, através de um irmão, falando assim, não... afaste da sua família aqui, pega as suas coisas e você tem que ir para outro lugar, porque eu tenho um propósito para você nessa cidade. Em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, sei lá, Naviraí, Dois Mundos, Mundo, esqueci o nome da cidade aqui do estado, não sei o que, Mundo. Imagina você indo para lá, Deus falando, e aí, você teria essa ousadia? Você ouviu a voz, você entendeu, mas será que você teria essa ousadia de sair? E essa fé também, né? É a ousadia e a fé junto, de acreditar, não, se é Deus está falando, eu vou lá e eu vou ser próspero, Ele vai me suprir emocionalmente, financeiramente, né? Talvez no começo não, mas se Ele pediu, se Ele mandou, eu vou. Será que você sairia, ou você está estabilizado na sua cidade, com o seu emprego, com a sua família, estabilizado, você sairia, né? E aqui, para Pedro, foi a mesma coisa, ele estava seguro dentro do barco. Ele já tinha reconhecido, vamos dizer assim, parcialmente, que era Jesus, reconheceu ali a voz de Jesus. Ele poderia muito bem esperar Jesus se aproximar mais e chegar na frente dele, ali, e ele dentro do barco, seguro, bonitinho, sem correr nenhum risco, e falar, verdade, era você mesmo, Jesus. Sobe aqui no barco, vamos que a gente tem, né, a sua caminhada é longa, ainda tem mais 1 ano, 2 anos aí, né, do seu ministério, vamos lá, vamos concluir que a jornada é longa, entra aí pro barco. Mas não, ele teve fé e ele teve ousadia, né? Vamos ver, 29, né? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E aí, vamos voltar para aquele exercício. Você está lá, você é um dos discípulos, né? Nesse caso aqui seria Pedro, mas você com a sua personalidade, né? Com o seu caráter, você lá, você tomou essa decisão, né? Primeiro passo que você deu já para sair do barco, já não sei quem já ficou no barco, né? Fica ali, a água fica assim, né? A todo momento, um pouco mais suave, outra hora um pouco mais balançando. Só para você sair, você já fica meio desequilibrado, já, né? Uma coisa assim meio, e agora? Aí imagina você pisando na água. E a água não vai estar igual da piscina ali, paradinha. Ali é água corrente, é um mar, vai ficar como? Dependendo do mar, né, é mais agitado, né? Dependendo também do vento, alguns vai estar mais tranquilo, mas vai estar em movimento. Agora imagine aquela água ali já em movimento. Primeira pisada e eu já ia afundar já de cara já. Mas não, Pedro, naquele momento ele teve fé. E foi, e pisou, e veio o vento e a água não parava. Porque a gente tem a sensação quando a gente está lendo de que a água está parada e ele botou o pé e a água está parada. Aí quando ele sentiu o vento que a água começou a mexer. Não, né? Bruno, mas é um detalhezinho. Eu me apego aos detalhes, eu sou detalhista. E esse detalhe, para mim, faz uma total diferença. Porque se a água tá paradinha, sem mexer assim, dá a sensação de que, mesmo eu andando sobre a água, como ele teve fé, ele tava pisando, era como se fosse um piso ali. Não tem nada mexendo, tá? É um piso.
concretozinho ali, ou o chão batido de areia, ele está pisando, tá duro, né? Mas não, tava assim, ó. Agora imagine assim, mesmo que fosse suave, porque a água é corrente, não para, tá aqui, ó. E você pisa aqui, faz assim, e balança, e balança. É um detalhezinho, mas pra mim pega muito. Imagina eu já na primeira pisada, na segunda fez assim, falei, eu já ia cair já, né? Pisei na primeira, firmou, na segunda eu já senti a água fazer assim, eu já ia cair já, não sei você, tô falando de mim agora, né? Como eu falei, fazendo esse exercício, se fosse eu naquele lugar, naquela hora, naquele momento, né? Eu teria essa reação, já tinha caído, já faz hora. Mas aí quando ele sente o vento, né? E agora trazendo para nossa vida hoje, é esse exercício, vai e vem, passado, futuro, hoje. Esse vento é o quê? É a circunstância da vida, são as dificuldades, são, né, os problemas que aparecem, né, na nossa vida. E ali apareceu um problema. Qual que era o problema? O vento. E ali Pedro já se abalou. Falei, então, voltando um pouquinho para mim ali, né? Se a água mexendo, já era um problema para mim. Para Pedro foi o vento, não foi a água mexendo, foi o vento. Eu tô pior então, tô pior que Pedro. Tem que melhorar esse quesito aí, né? Tem que estar mais próximo de Jesus e ter mais essa fé, né? Parar de ser incrédulo, né? E nós, seres humanos, a maioria dos seres humanos, né? Somos céticos, né? Céticos são as pessoas que têm a dificuldade de acreditar sem ver, né? Cético é isso, aquela pessoa que ela só vai acreditar quando ela vê. Ah, realmente, vê, beleza, tá certo. Então, é isso mesmo. Agora eu acredito. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, a maioria dos seres humanos são céticos. E aí, imagina lá, bateu o vento, é a dificuldade. Na sua vida você tem dificuldades, temos dificuldades praticamente, né, todos os dias, ou uma vez na semana, não sei, cada um, né, na sua jornada, na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia, tem essas tempestades, tem as dificuldades, alguma é um ventinho, outro é uma tempestade, outra é só um raio, só uma chuva que atrapalhou aqui, escorregou, né, então tudo depende. E aí, bateu esse vento, né? E Pedro, vamos ver o que aconteceu quando o vento bateu, mas reparou no vento, ficou com medo, né? Quantas vezes nós não ficamos com medo? E começando a afundar, gritou, Senhor, salve-me, Senhor, salve-me. E aí eu já li essa passagem várias vezes, né? Todo mundo já conhece também essa passagem, já famosa, Jesus andou sobre as águas, e Pedro também. E aí, ele teve essa dificuldade, ele estava caminhando na direção de Jesus, ele teve esse medo, e ele começou a afundar, né? Quantos de nós não aconteceu isso também com nós? Com nós, né? Conosco. Concordância correta aqui. Conosco, né? Quantas vezes não aconteceu isso conosco? Da gente estar caminhando, indo certinho na direção, e aí acontece alguma coisa e a gente começa a afundar, né? A gente começa a afastar de novo de Jesus, começa a duvidar, né? A diminuir a fé, né? A parar de crer, né? Ou só, né? Como assim? Não é parar de crer, né? Seria se afastar, ficar frio, né? Igual você tem um relacionamento com alguém, né? Com um amigo, com um irmão, com irmã, com um primo, com um tio, e aí você fica muito tempo sem ver, esse relacionamento esfria, né? E é a mesma coisa, então às vezes a gente tá ali caminhando, mas acontece alguma coisa no meio do caminho, caminhando com Jesus, que a gente começa a afastar e a esfriar, né? E o que o mais impressionante que eu achei nesse versículo, né, no 31, eu vou pular o começo, mas Jesus ali no meio dele fala assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? Então a gente, nesse trajetório, a gente para, a gente duvida, a gente, né, a nossa fé é muito pequena, mas vem ali o começo que eu não tinha, assim, atentado, porque eu me apego aos detalhes, como eu falei. E às vezes a gente lê rápido e fala assim: nossa, que legal, né, cara? Você lê rápido essa história aqui, você vai ver assim: ah, Jesus andou sobre as águas, legal, poxa, os discípulos nem reconheceram Jesus, ficaram com medo, né? Engraçado, e passa adiante e fala: ó, que legal, Pedro também andou sobre as águas, mas duvidou. Ah, beleza, tranquilo. Ah, Jesus falou que tem pequena fé e segue o jogo, né? Mas quando você vai analisar, né, versículo por versículo, cada versículo é muito rico, né? Como a gente está destrinchando aqui. E esse, no 31, ele fala assim, né, voltando no 30,
que começou a afundar, né? Pedro começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me. E olha o que o 31 fala: imediatamente, na mesma hora, foi na mesma hora, Jesus estendeu a mão e o segurou. Em outras versões fala prontamente. Prontamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Então, imediatamente. Então, na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente está ali. E a gente começou, né, a afundar, a ficar com medo, a duvidar. Pode chamar Jesus, que ele imediatamente, ele vai te ajudar. É imediatamente. É na mesma hora. Se você pedir para ele, ele vai te ajudar. Prontamente, imediatamente, é no mesmo instante. E não foi aqui que foi assim: ai, salva-me. Aí Jesus parou, olhou para ele e falou assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí Jesus foi lá e ajudou ele. Não, imediatamente ele foi lá, estendeu a mão, pegou Pedro, e aí ele falou: poxa, você já estava andando sobre as águas, mas você com essa fé pequena, você começou a afundar, Pedro. Poxa, que pena. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então aqui já é mais um detalhe que entra naquela fala que eu disse. Então, quando Jesus entrou, o vento cessou. Ou seja, quando provavelmente antes ali de Pedro botar o pé na água, já estava ventando. Então, assim, 95% de que já estava ventando. Então, como eu falei, aquele detalhe, não foi simplesmente ele estava pisando ali, parecia chão, a água parada. Igual na piscina ali que não tá ventando, a água tá paradinha ali, você... Não, já tava ali, ou ventando forte, ou um princípio, né, um vento ali, já tava movimentada a água. Então, só para reforçar esse detalhe aí, né, que eu me pego um pouco os detalhes. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, né? E quantas vezes nós paramos no dia para adorar Ele e falar: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Porque aqui é uma história que acontece na nossa vida todos os dias praticamente. Quantas vezes Jesus estende a mão, te salva. Quantas vezes, né, Jesus ajuda, te ajuda, me ajuda, e a gente nem para adorar Ele, nem para agradecer Ele. Às vezes a gente está naquela dificuldade, a gente fala: ah, Jesus me ajuda, me salva aqui, que eu não sei o que eu vou fazer aqui. Aí Ele te salva, você consegue sair dessa situação, e aí a gente não lembra de falar assim: puxa, Jesus, verdade, aquilo ali que eu pedi para você naquela hora ali, obrigado. Ou quando acabou de resolver aquele problema, você parar e adorar Ele. Você: Jesus, muito obrigado, Pai, obrigado, realmente o Senhor é soberano, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo. Por isso que eu falo, cada versículo aqui dessa passagem tem um ensinamento, que é para cada um de nós levarmos para a nossa vida. Desde ali, da distância que Jesus estava, a gente não estava reconhecendo Jesus. Nós estávamos naquele barco, você está naquele barco, e nós não estávamos reconhecendo Jesus. Nós estávamos achando que Ele era um fantasma, né? Quantas vezes muitos de nós somos ousados como Pedro, outros não, porque ali no barco estavam os discípulos, né? Estavam os 12. Só fala que um foi ousado, que foi Pedro, que andou sobre as águas. Os outros, não tem problema, né? Mas na nossa vida devemos ser ousados em certos momentos, em outros não, né? Lógico, vai depender tudo da ocasião, mas se Jesus está conosco, né? Quem será contra nós? Certo? Então, cada versículo aqui tem algo a ser tirado e a ser acrescentado e ser levado para a nossa vida, né? Hoje, analisando como hoje e analisando também naquele passado, para a gente entender o contexto. Porque quando a gente lê assim, parece algo normal. Ah, e Jesus andou... Ah, eu já sei, Jesus é tremendo, Ele é soberano, Ele é incrível. Pô, e Pedro fez grandes coisas também. Pedro é discípulo, Pedro. É a gente. Você está naquele barco, eu estou naquele barco, né? Então, em determinados momentos da nossa vida, eu posso ser usado com Pedro e ter a fé como Pedro teve naquele momento.
E também acontecer como aconteceu, bateu um vento ali, alguma coisa chacoalhou ali e a gente acaba duvidando e acontece no nosso dia a dia. Vai falar que não, é mentira. Fala assim, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho a minha fé tremenda, né? Se sua fé nunca foi abalada, amém, top, né? Me ensina, né? Passa essas dicas, faz vídeo, faz live também, fala assim, eu faço isso, para ajudar nós, né? Eu, como fazer, tenho essa dificuldade, né, de estar sempre com essa fé gigantesca, né? Tem momentos, né, da vida que duvido, né? Eu já duvidei, né, desses anos, já duvidei várias vezes, mesmo pedindo, orando, eu falo assim, não. Aí tem aquele dia que acorda, não, hoje vai acontecer, hoje Jesus vai, não, eu tenho fé. Aí não acontece, aí no outro dia eu falo assim, caralho, será que Jesus ouviu? Será que ele está me ouvindo? O que está acontecendo? Fala, Jesus, o Senhor ouviu minha oração, eu estou te pedindo já faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E lembrando que não é no nosso tempo, né? É no tempo dele. E ele sabe, né, todas as coisas para nós. Mas aí fica, né? Aí você começa, não, mas será que estou certo? Você começa a duvidar, né? E tem aquela passagem que eu amo, né? Que tem Marcos, né? Eu não vou lembrar agora, acho que é 9, não lembro precisamente, que o filho estava doente e ele vai até Jesus e pede para que o filho dele seja curado. E Jesus fala, não, fica tranquilo que já está curado. E aí, né, só que Jesus estava numa cidade, ele saiu da cidade dele e foi até essa cidade para pedir ajuda de Jesus. E ele fala assim, que cria, né, que Jesus podia curar, que vai, Jesus, você precisa ir lá para curar meu filho. Ele falou assim, não, beleza, já está curado. Só que ele tinha que voltar para a cidade para saber se realmente o filho estava curado, né? E naquela época não tinha carro, bicicleta, era a pé. Imagine você indo a pé, e Jesus foi junto, né? Imagina você indo a pé até lá e Jesus falou que ele estava curado. E seu filho estava para morrer. Imagina, no caminho. E aí ele fala, Jesus, me ajude a vencer a minha incredulidade, porque tinha chão. Daquela cidade até outra cidade era chão. Era horas. Imagine horas, você ali, será que ele curou? Será que meu filho está mesmo curado? Cara, ele falou que está curado. Não, eu vou acreditar. Que ele falou, ele é Jesus, eu já ouvi várias histórias dele fazendo milagres. Não, se ele falou, meu filho está curado. Aí passa ali meia hora. Nossa, mas será que está curado? Meu filho estava para morrer. Meu Deus, se chega lá e já tiver morto. Não, mas ele falou que estava curado. É mais ou menos assim, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa passagem, porque me identifico muito. E aí eu fico esse versículo para mim. Jesus, me ajude a vencer a minha incredulidade, né? Porque mesmo conhecendo Jesus, mesmo estando ali próximo, mas não está acontecendo aquilo que eu pedi, a gente fica, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que Jesus vai me abençoar? Será que isso vai acontecer mesmo? Está acontecendo, meu Deus, começou a acontecer, mas será que vai dar certo? Aí já começa, será que vai dar certo? Começou a acontecer, mas ainda não terminou, você não viu o final ainda? Fala, meu Deus, aí você fica... É isso, então, Jesus, ajude-me a vencer a minha incredulidade. E se a bênção chegou, e se a resolução daquele problema, nem que foi pequeno, mas você pediu ajuda, você falou assim, Jesus, me ajuda. Porque às vezes a gente fala meio banal, né? Meio, não seria banal, a palavra também muito forte, mas despretensiosamente a gente fala, ai, meu Deus do céu, me ajuda aqui. Mas assim, meio que natural já, rótulo, meio que modelo, né? Toda vez, ai, Jesus, me ajuda. Mecânico, isso, obrigado. Já fica meio que mecânico pra gente, né? Falar assim, ai Deus me ajuda, ai Jesus me ajuda. Às vezes a gente nem tá mesmo pedindo a ajuda dele, mas quando a gente fala assim e ele ajuda, resolve o problema, a gente tem que parar, né? Como tá no 32 aqui, e adorar. No 32? Cadê? Isso, no 33. Então os que estavam no barco o adoraram. Então quando ele resolveu o seu problema, mesmo ali ele te puxando, te salvando, a fé abalou. Não, vem cá, você pediu ajuda dele, ele te ajudou, agradeça, adore a ele. Nós nascemos para adorar a Jesus, somos adoradores, seguidores dele, somos cristãos. Então que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa meditar nela e fica essa reflexão para o nosso dia a dia, para nós não esquecermos de estar próximo de Jesus, e mesmo estando junto com ele, que a gente não duvide. E se nós duvidarmos, estivermos afundando, não tenha vergonha, peça a ajuda, que imediatamente ele vai te ajudar. E depois que ele te ajudar, louve ele, adore ele e agradeça a ele, porque ele é o nosso Salvador, ele é o seu Salvador.
que Jesus possa abençoar essa palavra. Amém. Esse é o Bruno, sempre com uma boa palavra. Realmente somos pessoas normais, né? E podemos vacilar, podemos assustar, né? Como o Bruno falou, e vários discípulos, né? Cada um com sua caráter, sua personalidade, com seus medos, com seus traumas, né? Então cada um é um, né? E cada uma daquelas pessoas era normais, né? E temos Pedro, também normal, que se assustou com a tormenta. Então isso é ser crente, isso é aqueles que estão seguindo a Jesus Cristo, são pessoas normais, com problemas, com entusiasmo, e outra hora com pouca fé, e outra hora com muita fé, e outra hora treme e afunda no mar e grita para Deus, e Deus socorre, salva, estende sua mão e resgata. Então isso é a vida normal do crente, né? Várias situações, cada um vai passar, né? E o importante é não perder de vista Jesus Cristo, estar pronto para louvar e reconhecer que Deus é fiel e que Ele vai estar presente, né, nos problemas e nas situações difíceis, né? Esta é a palavra de Bruno, e queremos agradecer a presença de Bruno aqui hoje no Toque do Dia, com essa palavra mostrando que somos pessoas normais, não somos super-homens que estamos seguindo a Cristo, mas pessoas normais com seus problemas, com suas lutas diárias, né? E cada dia é um dia, e toma sua cruz e siga-me, né? Foi as palavras do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então queremos agradecer mais uma vez a Bruno por essa mensagem no Toque do Dia. Queremos agradecer, Deus te abençoe, e na próxima oportunidade estaremos aqui. Deus abençoe a todos.